Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindos e bem-vindas. Como sempre, eu quero acolher cada um de vocês e cada uma de vocês para a nossa meditação do Evangelho deste domingo. Como sempre, eu quero lhe convidar a enviar esse comentário para muitas pessoas. Compartilhe, curta, faça o seu comentário para que muitas pessoas recebam aquilo que Deus vai nos dar nesse Evangelho. Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, diz assim: Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Vejam, meus irmãos, o evangelho de hoje é um evangelho que tem como pano de fundo o tema da gratidão. O tema do reconhecimento da ação de Deus nas nossas vidas e consequente gratidão de nossa parte. Nós estamos vendo aqui, e essa é a descrição da cena, Jesus que está caminhando para Jerusalém. Entre um povoado e outro, entre a Samaria e a Galileia, ele está quase para entrar num povoado. E 10 leprosos, mais à distância, estão chegando perto dele. E mais à distância, eles gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Vejam, existe aqui um detalhe que eu acho muito interessante. É o fato de serem 10 leprosos, veja, uma pequena comunidade, um pequeno grupo, uma família. 10 leprosos que estão juntos. Parece a nossa comunidade, a nossa família, a nossa igreja. Veja, a nossa comunidade, a nossa família, a nossa igreja é feita por homens e mulheres normais. E homens e mulheres normais têm suas lepras, têm suas feridas, têm suas dores, têm seus sofrimentos, têm suas angústias, suas perguntas. Veja, todo ser humano tem a sua dor. E onde 2 ou mais estão reunidos, Jesus pode estar presente no meio deles, como ele disse, mas a dor também está presente. Eu gosto, portanto, de meditar esse evangelho antes de tudo percebendo isso. Não se trata de um leproso, mas de 10 leprosos. É um conjunto de pessoas que sofrem. Essas pessoas estão se aproximando de Jesus, mas ficam à distância. É como se esses 10 leprosos tivessem receio de se aproximar de Jesus. Elas se aproximam, mas com uma certa distância. Quantos de nós não fazemos isso com Jesus? Nós nos sentimos leprosos, nós nos sentimos incapazes, pecadores, inapropriados. Vamos até o encontro dele, mas ficamos distantes. Ele respeita as nossas distâncias. No entanto, ainda que nós coloquemos distâncias, ele, mesmo de longe, nos envia para nós nos apresentarmos aos sacerdotes, porque eram os sacerdotes que eram responsáveis por fazer isso, pelas purificações. No meio do caminho, aqueles 10 estão caminhando e eles percebem que ficaram curados. Agora, imaginem a alegria, imaginem a surpresa, imaginem o espanto que isso deve ter causado naqueles 10 leprosos. Aquelas 10 pessoas devem ter ficado imensamente surpresas, felizes, exultantes.
e 9 foram viver a própria vida. Apenas um daqueles leprosos foi capaz de recordar quem havia realizado aquele milagre. Quem havia dito, mesmo que à distância, numa voz distante, enviado aquela cura, realizado aquela cura. E aquele homem volta até Jesus, glorificando a Deus em alta voz, atira-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, ele agradece. E era um samaritano. Era aquele a quem os judeus, veja, o povo de Jesus, não se reportava. Ele não era simplesmente leproso no sentido físico, ele era tratado como leproso no sentido religioso. Ele estava à parte, ele estava excluído, ele era um samaritano. Dele não se esperava coisa boa, mas justamente daquele que não se esperava coisa boa, foi dele que veio a compreensão de que aquela cura não havia partido deles. Não era algo natural, havia sido uma ação sobrenatural daquele homem a quem eles tinham gritado. E por isso ele se joga aos pés de Jesus, agradecendo. E a pergunta de Jesus é: não foram 10 os curados? Os outros 9, onde estão? Vejam, meus irmãos, essa é uma pergunta que deveria nos incomodar neste domingo. Onde estão os outros 9? Será que não somos nós que fazemos parte desse grupo dos 9? Quantas são as pessoas que reconhecem na própria vida a ação de Deus, veja, quase de forma imperceptível? Jesus está falando com aquele leproso de longe. E aquele leproso depois recorda que foi por causa daquela voz à distância, por causa daquele homem que estava lá longe, que ele ficou curado. Quantos de nós somos capazes, quantos de nós estamos atentos para reconhecer as ações de Deus nas nossas vidas, nas coisas mais simples e miúdas no nosso dia a dia, para que nós sejamos capazes de voltar a Ele e manifestar nossa gratidão? Vejam, o evangelho de hoje é quase como se Jesus se queixasse da nossa pouca capacidade de reconhecer e nós sermos gratos a Ele. Porque eu e vocês, sim, nós temos muitas lepras. Sim, nós temos muitas feridas. Sim, nós temos muitos problemas. Sim, é difícil muitas vezes fazer o caminho até o sacerdote como eles 10 fizeram. Mas é verdade que no caminho da nossa vida, permanentemente nós somos curados de determinadas lepras, mas somos incapazes de reconhecer que essas curas que vão acontecendo, essas benesses que nós vamos experimentando, esses movimentos de salvação que nós vamos atravessando, eles têm um nome. É o nome de Jesus. E nós somos incapazes muitas vezes, como aqueles 9, de fazer o caminho como aquele único leproso fez, de voltar até Jesus e de reverenciarmos esse Deus que faz tudo por nós, que se debruça sobre nós, que deseja nos curar. Hoje, portanto, questionemo-nos se nós estamos no grupo dos 9 ou daquele 1. Curados, nós sempre somos. A cura, Jesus sempre deseja realizar. E muitas vezes nós a recebemos. No entanto, quantas vezes depois de receber aquilo que Deus nos dá, nós continuamos a nossa própria vida sem fazer memória daquele que nos salvou, sem fazer memória daquele que nos deu tudo. Um outro aspecto desse evangelho é interessante perceber. A nossa vida tem muitas vezes 10 lepras. E muitas vezes nós somos alcançados em uma delas. Mas nós não somos capazes de reconhecer e de agradecer a Deus por essa pequena cura que se realiza na nossa vida. Tendo muitas vezes sido curado às 10 e não aquela única. Vejam, é como se dentro de nós habitasse 10 leprosos. Jesus muitas vezes quer agir nas 10 lepras, nos 10 leprosos que nós temos.
Nós somos curados nas 10. No entanto, nós só somos capazes de reconhecer essa cura em uma das lepras. Vejam, meus irmãos, o convite de Jesus de hoje não é outro, senão nós nos colocarmos atentos para, no caminho da nossa vida, leprosos que somos, reconhecermos todas as vezes que Ele, quase de forma imperceptível, numa voz praticamente distante, Ele nos resgata, nos cura, e nós devemos retomar a capacidade de voltar, de agradecer, de reconhecer, de que Ele seja de fato Senhor das nossas vidas, Deus nas nossas vidas, Senhor da nossa história, para que Ele hoje nos diga: levanta-te e vai, tua fé te salvou.